Eu gosto de vir pra cá pra fazer atividade e brincar com os colegas e ir pra piscina. Você sabe como a transformação social acontece? Às vezes, ela começa de forma simples, mas poderosa. O que a gente fez hoje? Um avião de foguete. Foguete. Quais são os planos que você tem para sua vida? Ser dentista. Então, se você pudesse pegar um foguete hoje para ser dentista lá no futuro, o que você precisaria fazer? Estudar. Estudar. Aprender brincando é muito legal. Tudo começa com a união de forças. Recebemos investimentos do nosso instituidor, o Banco do Brasil, e de parceiros estratégicos, investidores e doações de pessoas como você. E a Fundação não guarda esse recurso, ela conecta. Por meio de editais e chamadas públicas, selecionamos parceiros em todo o Brasil para fazer a transformação acontecer. O projeto ele molda vidas, ele molda futuros, ele me transformou porque a partir do projeto eu aprendi muitas coisas. Girafas na montanha mais alta daquele lugar. É aqui que o investimento vira impacto real. Ele promove a educação, gera trabalho, gera renda, transforma conhecimento em autonomia, preserva o meio ambiente respeitando culturas locais e está ao lado de quem mais precisa. Quando tudo muda de repente, é assim que multiplicamos saberes e deixamos legados permanentes por todo o Brasil, com transparência, agilidade e uma rede que não para de crescer. O projeto é muito legal e para aquelas pessoas que querem ser mais acolhidas, não ficar sozinho em casa, que precisa de atenção, pode vir para cá, que vai receber bastante. Vem com a gente! Vem! Vamos juntos? Fundação Banco do Brasil. Transformação que multiplica. Tem o som que vem da rua, tem cinema no sertão, tem criança no ginásio com talento de montão, tem patrocínio, tem governo do Brasil em ação. O governo do Brasil está do lado da cultura, do esporte, do meio ambiente, da ciência, da educação, da inclusão e do povo brasileiro. É assim que o desenvolvimento chega, a oportunidade vira realidade e o nosso país avança. Tem patrocínio, tem governo do Brasil. Bom dia a todos. A todas as pessoas. Um agradecimento especial ao CNPq CAPES, Unesp, UFRJ, Unirio, a Federal Rural do Rio de Janeiro, UFTM, UFMG. Gostaríamos de lembrar que no nosso app estão todas as informações do nosso evento, inclusive indicações referentes a compras. Acesse-o. Ontem, na Unesp, no GT da Glenda Valim, foi perdida uma carteira. Se alguém a encontrou, comunique-nos. Outra informação, hoje agregada à nossa programação do colóquio, terá o lançamento do livro Gamelas de Poesias. Todos estão convidados, com Isa do Rosário, e bom evento para a gente. O horário do sarau é às 19 horas. Isso, né? Agradecemos ao Sesc Franca
pela parceria institucional. Mais uma vez, muito obrigada. Tem patrocínio Fundação Banco do Brasil, tem Governo do Brasil. Deparamos-nos com a circulação de discursos antidemocráticos e racistas, cujos efeitos também se perfilam nas escolhas e ações socioeconômicas. Para ampliar esta importante reflexão, convidamos a professora doutora Regina Cláudia Leisner para mediar esta mesa, intitulada A Economia como Ferramenta para o Antirracismo e a Democracia. A professora Regina Cláudia Leisner é professora, doutora da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Unesp, atua no curso de Relações Internacionais, no programa de pós-graduação em Direito, coordena o NEPS e atua com temas teoria política, democracia, participação, direitos, políticas e internacionalização. Para compor esta mesa, convidamos também a professora Renata de Mello Rosa e o professor Alexandro Marinho. Bom dia a todas, a todos, a todes. Obrigada pela presença, perdão pelo nosso atraso, obrigada pela paciência e compreensão de todos e todas. Obrigada, professora Renata, obrigada, professor Alexandre, sejam muito bem-vindos à nossa roda. Vou apresentar aqui para vocês a professora Renata de Mello Rosa, é doutora em Antropologia da América Latina e Caribe pela Universidade de Brasília e pós-doutora pelo Instituto Nacional de Administração, Gestão e Gestão de Altos Estudos Internacionais da Universidade do Estado do Haiti. É investigadora associada do Instituto Ideias, em Viena, Áustria, diretora do Instituto Maria Quitéria, presidente da Câmara Dominico Brasileira de Empreendedorismo Social e pesquisadora do IPEA, no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda, professora Renata. Também apresento agora o professor Alexandro Marinho, doutor em Economia pela Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, pós-doutor em Administração pelo Instituto COPEAD, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é técnico de planejamento, técnico no de Planejamento e Pesquisa do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e professor... E professor associado nos cursos de graduação, de mestrado e de doutorado da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Seja muito bem-vindo, professor Alexandro. Bom, antes de passar a palavra, professora Renata, professor Alexandro, quem vai fazer uso da palavra primeiro? Ladies first, ou... Você prefere começar? Ah, verdade. Como você não vai usar slide? Vá, tá bom. Porque estava aqui e eu vi o slide diferente. Bom, só para explicar um pouco a dinâmica para vocês, as pessoas que quiserem fazer perguntas já podem ir pensando nas suas perguntas. As perguntas devem ser feitas no papel. A gente vai ter os monitores por aqui
E aí vocês levantam o braço para que os monitores vejam vocês, eles vão até vocês, pegam os papéis e me passam aqui para a mesa, tá bom? Qualquer dúvida pode ser tirada também com os monitores que estarão aqui na sala com a gente. Muito obrigada e vamos à nossa, espero que seja muito exitosa, provocativa, instigante mesa. Obrigada. Professor Alexandre, posso passar a palavra? Alô? Bom dia a todos e todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que participaram desse honroso convite, que colaboraram com a minha vinda, com a minha estada aqui. São várias, então não vou lembrar de todas, mas a professora Glenda, a professora Maristela, uma pessoa também que eu não sei o nome exatamente, mas está com o Ju, que me ajudou muito a colocar a apresentação, o seu Fabiano, que me trouxe até aqui, gentilmente. Então, é uma honra também agradecer à Unesp, ao SESC e a essa bela e importante cidade aqui de Franca pela oportunidade. Bom, então, essa conversa que nós vamos ter aqui, que eu espero que eu consiga aprender o que as coisas que me serão aqui passadas, e que eu tenho certeza que certamente eu vou sair daqui compreendendo melhor as coisas que eu estou tentando tratar do que quando eu cheguei. Esse projeto, chamado Estudos em Economia do Racismo, é um projeto que está sendo ainda em andamento, uma primeira fase meio que terminada, mas que ainda vai ter alguns desdobramentos. É uma parceria entre o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, é um instituto de pesquisa ligado diretamente ao Ministério do Planejamento. E também com aporte, com patrocínio do Ministério da Igualdade Racial, o MIR. Esse projeto ele começou em 2023, ele é um projeto multidisciplinar, interseccional, que conta com a preciosa colaboração aqui dessas pessoas. Eu sou Alexandre Marinho, quer dizer, sou o coordenador do projeto. Mas tem essas pessoas aqui, a doutora Carolina Freitas Pereira, que se encontra aqui, doutor Gabriel Alves de Sampaio Moraes, doutora Renata, que se encontra aqui, doutora Carolina, doutor Gabriel, doutora Renata, doutora Tamires, basicamente a equipe que vem trabalhando nesse projeto durante esses anos. Bom, a concepção inicial desse projeto passa por uma constatação de que o racismo, ele, além de ser uma chaga moral, um problema gravíssimo, uma desumanidade histórica, mas ele causa também prejuízos bastante concretos a todas as pessoas que, com algumas exceções, há quem se beneficie disso, mas não apenas as pessoas que sofrem o racismo diretamente, mas, inclusive, a sociedade como um todo. Então, esse projeto é uma tentativa, tem sido uma tentativa também, em grande parte, de tentar quantificar algumas coisas que nós achamos importantes, porque é claro que existem diversas estratégias para você combater o racismo e combater as consequências muito nefastas do racismo. Uma estratégia é, eventualmente, você atrair para a luta pessoas que, eventualmente, acham que a luta não tem nada a ver com elas, mas tem. Elas também perdem. Então, tem uma série de trabalhos, eu vou passar aqui rapidamente, porque acho que eu só tenho meia hora, né? Meia hora, então. Eu vou passar...
Oi? Estamos sem os slides aqui na Ali eu não TV, consigo por ver, gentileza. mas eu consigo passar aqui, eu acho. Tá né? bom, sim. Bom, então, vou ficar meio torto aqui, porque eu não consigo lembrar de tudo, porque a apresentação... Oi? Pode ser. Bom, então, realizar estudos sobre os efeitos econômicos tem um viés, em princípio, econômico, mas a economia não é apenas trabalho dos economistas. Outros profissionais estão, né, como tem na equipe, geógrafo, sociólogo, antropólogo, etc., podem fazer, e outras pessoas que nós temos também dialogado desde o início, diversas instituições, acadêmicos, pessoas do movimento negro, etc., para nos trazer também visões para além da, digamos que, da visão, né, apenas estritamente econômica. Então, seriam as seguintes dimensões, né, os custos econômicos da desigualdade racial, porque tem trabalhos feitos por instituições que estão, entre aspas, acima de qualquer suspeita, porque você não pode dizer, por exemplo, que o Citigroup, né, é uma instituição do movimento negro, né, demonstrando, por exemplo, nos Estados Unidos, que você tem perdas grandes. 5% do PIB dos Estados Unidos, por exemplo, são perdidos, ou seja, os Estados Unidos têm uma renda, produz 5% menos do que poderia produzir, porque você discrimina pessoas racialmente. Por que isso, né, em princípio, se dá? Porque você desperdiça talentos, porque você... A cor não é um critério econômico para você dar emprego, dar crédito, dar oportunidade para ninguém. Quando você faz isso, você trabalha abaixo da sua capacidade. Então, tem trabalhos feitos, né, demonstrando isso. Você tem nos Estados Unidos, em torno de 5% do PIB, que eu vou trazer aqui alguns números muito grandes. 5% do PIB dos Estados Unidos é quase o PIB do Brasil. Quer dizer, então, é um negócio aterrador. Você sabe quanto dinheiro que é jogado fora, quanto bem-estar é jogado fora. Uma outra questão é a demografia econômica da escravidão. Por quê? Porque essas perdas de hoje, elas não são causadas apenas pelos problemas que nós vemos hoje. Elas são perdas que foram historicamente determinadas. Ou seja, a economia de hoje é resultado das ações de ontem. E é importante, para você entender as ações de ontem, entender quem foram as pessoas de ontem. Existe uma... Quem são os escravos? Quem foram os escravizados no Brasil? Quantos foram? Tem um número que é muito falado, muito comentado, que é os 5 milhões de pessoas que foram trazidas de África para o Brasil. Mas essas 5 milhões de pessoas foram as que foram trazidas à força, nas piores condições. Bom, essas pessoas tiveram filhos, tiveram descendentes. Então, ou seja, quantas pessoas efetivamente viveram sob o regime escravocrata no Brasil? Vai muito além dos 5 milhões. Então, nós fizemos alguns cálculos muito preliminares, né? Não é fácil fazer isso, porque os dados são muito precários, as informações são muito ruins, mas dá para você fazer estimativas de quantas pessoas efetivamente viveram sob o jugo da escravidão e qual foi a contribuição dessas pessoas para a economia. Porque essas pessoas foram apagadas, foram desaparecidas. Olha, e mais, tem um viés muito forte. As pessoas costumam pensar em escravizado como aquela pessoa que fazia um trabalho bruto, né? Que eram pessoas que só sabiam cavucar o chão, cortar cana, plantar café. O que nós vamos ver, e nós temos visto, é que a contribuição é riquíssima. Não apenas sob o ponto de vista do trabalho, porque quando você trouxe, você apresou e você capturou médicos, professores, sacerdotes, artesãos, artistas, uma série de pessoas que, apesar de todo o sofrimento, trouxeram para esse país uma contribuição muito além do trabalho bruto. A nossa compreensão é de que a economia brasileira ela a pujança, né, tem a pujança que tem hoje, nós somos a 8ª, 10ª economia do mundo, não apenas porque as pessoas que hoje se apresentam como grandes benfeitores da nação fazem o que elas fazem. Não. Isso tem uma herança, tem uma trajetória de longuíssimo prazo que foi absolutamente esquecido e apagado.
Então, nós queremos trazer essa questão também à luz. Conectado a isso, como as condições de trabalho iniciais, né? Na escravatura não precisa nem comentar, mas ainda hoje, como a economia ela é uma atividade intertemporal, quer dizer, o hoje é fruto de ontem, e as condições todas continuam muito ruins, sobra para as pessoas negras e seus descendentes os trabalhos mais insalubres, mais perigosos, que causam mais perdas, que causam mais acidentes. Então, ou seja, sobre todas essas coisas, nós queremos conversar e temos conversado, não apenas olhando o que a teoria econômica mais tradicional tem feito, mas também tentando desconstruir determinados paradigmas que não são adequados, né? Você vai falar em produtividade de corpo escravizado, é um negócio muito complicado. A literatura, eventualmente, trata dessa maneira, mas nós precisamos de fazer, né, de ter uma certa compreensão. E também uma questão bastante importante que já passou desde a concepção, né, da equipe, da própria equipe, que é uma equipe majoritariamente feminina, negra, e também com a contribuição de todas essas pessoas e instituições para além da própria equipe de trabalho. Então, isso aqui, né, o que eu já falei, o racismo causa perdas de todos os tipos, sanitárias, econômicas, educacionais, políticas, de bem-estar, etc. Bom, e esse problema é pouco e mal estudado na literatura. Aí esse dado aqui que eu já trouxe, o Brasil, um estudo anterior, né, lá de 2001, que é do Banco Interamericano de Desenvolvimento, mostrava lá, está ali em verde, o Brasil perderia uns 12%, 12,8% do PIB, por conta de racismo. Tá? O que daria aí, hoje em dia, uns 150 bilhões de reais por ano. Isso a conta feita por eles lá, com critérios que, eventualmente, olham muito para o mercado de trabalho. Grande parte dos estudos que aparecem hoje em dia na literatura, o Brasil perde não sei o que, está olhando exclusivamente para o mercado de trabalho, coisa que nós também vamos fazer, porque é o possível. Tá? Então, aqui, como eu falei, né, dados lá do Citigroup, do McKinsey Company, que é uma grande consultoria, mostrando essas perdas lá nos Estados Unidos. Aí, aqui, como eu falei que isso é muito pouco tratado, está lá em... eu peguei jornais... periódicos científicos nos Estados Unidos, em geral, na literatura, e aquele termo lá, né, raça, é o que menos recebe a atenção dos economistas. Então, você vê gênero, pobreza, distribuição de renda, mas aí você vê, né, onde os economistas efetivamente trabalham, né? Determinação de preço de ativo, liquidez de mercado, política monetária, etc. Bom, então isso aqui a gente já falou, né? Contribuiu com a eliminação dessas perdas causadas pelo racismo, sob a perspectiva decolonial, interseccional, multifatorial, multiprofissional e enegrecida pela contribuição ativa de intelectuais negros e negras e representantes individuais de instituições do movimento negro. Essa é a nossa carta de intenção. Como eu não tenho muito tempo, eu vou passar aqui. Então, nós temos feito uma série de diálogos com diversas instituições. Está aqui a BPN, enfim, eu não vou... cometeria injustiças, então não vou nem ficar falando eventualmente de todo mundo que nós já tivemos a oportunidade de conversar. Tá? Então, a maioria dos trabalhos tratam da questão da renda, mas não é só renda. Quer dizer, você tem problema de acesso ao crédito, ao emprego formal, à ascensão profissional. As pessoas falam muito, não emprega, mas depois que emprega, faz o quê? Você passa 20 anos na mesma posição? Você é promovido? Você é ouvido ou não é ouvido? Moradia digna, aos bens públicos ou publicamente fornecidos. Então, nós fizemos aqui, né, toda uma problematização do que da pesquisa considera como racismo, como produtividade. Aí eu trago aqui uma figura que eu gosto muito, que é a questão do jogo de xadrez. Né? O jogo de xadrez é o jogo que você tem peças negras e peças brancas. Não sei aqui quem joga e quem não joga, mas é um jogo muito interessante, é considerado o rei dos jogos, digamos assim, um jogo muito nobre. E o peão é a peça que tem menos valor no jogo de xadrez. E o que acontece? Apesar da peça ter pouquíssimo valor, ela pode ser promovida, ela pode chegar, o peão pode chegar na última, se ele chegar na última casa do adversário, coisa que raramente acontece, ele pode virar uma peça qualquer. Promoveu o peão, apagou tudo, né?
Não sei o que aconteceu. O professor foi muito provocativo e revolucionário aí, talvez. Perdão, Alexandre. Ótimo. Então, pode deixar nesse quadro mesmo. Então, o que acontece? O peão chega lá na última casa, coisa que raramente... Ele pode virar rei, pode virar dama, pode virar torre, pode virar um monte de coisa. Mas eu costumo dizer o seguinte, primeiro, por que eu estou trazendo o jogo em economia? Existe uma cadeira, uma disciplina chamada teoria do jogo. É basicamente o seguinte, quando os resultados das suas ações não dependem apenas do que você faz, depende do que outras pessoas fazem. Jogo é isso, né? Ninguém joga sozinho contra si mesmo, né? Então, depende de outras ações. Então, o jogo de xadrez é um jogo considerado um jogo com informação perfeita, completa, etc. E o que acontece? O peão chega lá no final. Acabou o jogo, na próxima rodada o peão volta a ser peão novamente. Então, eu costumo dizer o seguinte, olha, o negro, se ele chegar lá no topo, como eu cheguei, mas se o jogo mudar, e o jogo mudar não significa necessariamente eu não vou voltar lá aos meus 10, 15, 20 anos, mas eu posso perder meu emprego hoje, por algum motivo. E quando eu estou no meio da rua, hoje em dia eu sou um pouco protegido pela minha idade, né? Pelo meu diploma, se der tempo de puxar, né? A carteira de economista para ver. Mas eu estou sempre rejogando esse jogo, porque se eu chegar no meio da rua e for abordado por um policial, eu continuo sendo negro. Os meus filhos, que são negros, se eles chegarem num ambiente, se eles forem na casa de um colega deles, numa favela, numa comunidade, ou seja, o jogo está sempre sendo jogado novamente. As regras não mudam. E mais, tem uma outra coisa peculiar ao xadrez, as peças brancas jogam primeiro, sempre. É uma regra que ninguém sabe de onde é que veio. O primeiro movimento é da peça branca. É a única coisa que distingue as peças brancas das pretas. Por conta desse primeiro movimento, olha lá os resultados, as vitórias das brancas proporcionalmente sempre maior do que dos negros. Pelo simples fato de você ter feito o primeiro movimento, você tem uma vantagem enorme. Então, pelo fato de os negros, né, e seus descendentes terem saído lá atrás, no jogo inicial da formação da sociedade brasileira, os resultados esperados estão aí. Então, uma regra muito simples. Jogou primeiro, todo o resto é igual, dá essa diferença em diversas fontes que eu busquei lá, né, de resultados do xadrez. Bom, então, esse projeto ele tem 3 eixos, como a gente já falou. A perda de produtividade e produção em decorrência da discriminação racial e do racismo. Então, que pode ser medida por várias medidas, né? Desigualdade de salário, renda per capita, riqueza, saúde, níveis educacionais. Esses são os resultados mais observáveis. Tem dados, né? Você olha lá numa RAIS, numa PNAD, etc. E aí nós, nesse projeto, nós elencamos a quantidade imensa de fontes de dados detalhados, dependendo do que tipo de trabalho você queira fazer. Não vou ficar aqui, senão nós gastaríamos muito tempo comentando cada uma delas, mas foi feito esse levantamento de bibliografia, de base de dados. Outras pesquisas, então, PNAD, Censo Demográfico, Censo Agropecuário, POF. Então, nós detalhamos em cada uma dessas bases o que tem lá, o que pode ser usado, o que não pode. E a literatura, eu não trouxe aqui, mas a literatura que está relacionada a isso também. Aí aqui tem lucros, né, que Renata particularmente levantou, né, associado ao racismo por período, né? Açúcar no Nordeste, quer dizer, uma coisa, né, que Renata nos apontou e que nós temos olhado, quer dizer, desde lá dos primórdios, a internacionalização da economia brasileira, onde o escravo era dado como ativo, como garantia de dívida assumida pelo setor privado, que acabava na mão do setor público. Então, a gênese do endividamento brasileiro no exterior, né, foi lastreada em corpos negros, não em benefício de corpos negros. Aí depois nós fizemos aqui também um dado de produção por ciclos econômicos. Então, ciclo do açúcar, depois do café. Então, a contribuição, né, dos escravizados a toda essa... que é a origem da formação do estoque de capital e da riqueza produtiva toda no Brasil. Senhor de engenho não trabalhava. Então...
Aí aqui os principais financiadores, de novo aqui contribuição da doutora Renata, né? Os bancos, Rothschild, Banco da Inglaterra, Banco do Brasil, né? Nosso queridíssimo Banco do Brasil foi um dos grandes financiadores dessa atividade. Ciclo da mineração, também fizemos esse levantamento. Quer dizer, esse levantamento todo, ele é muito artesanal, porque é um monte de livro, de paper, de artigo, etc., para conseguir chegar nesses resultados. Aí depois outros que não são os ciclos, mas são atividades econômicas que foram muito importantes: algodão, couro, carne seca, fumo, caça-baleia, né? Couro. E aí nós temos aqui os dados, né? Da renda gerada, porcentagem da produção, valor por escravizado, renda total setorial, porcentagem do PIB colonial. Então, olha lá, 40% do PIB colonial era açúcar, período colonial, né? 15% algodão, 10% couro, ou seja, a gênese da economia brasileira, os alicerces da economia brasileira estão todos baseados na atividade de pessoas negras. Mas, na hora do retorno, aí você vai competir. Aí vale a competência, a capacidade, a livre iniciativa, como se fosse possível, né, dada a questão que nós colocamos lá do jogo de xadrez. Você ter começado atrasado e até hoje não ter reconhecido o seu papel. Aí, uma aplicação também que nós... eu acho que eu pulei aqui. Uma aplicação que nós fizemos também diretamente, olhar aí no mercado de trabalho, mulheres negras. Por quê? Mulheres são, claramente, historicamente, né, um segmento populacional discriminado, mulheres negras são, pelo menos, duplamente discriminadas. Então, nós... apagou. Ah, tá bom, agora está aqui. Vou tentar... Não, senão vai ficar mostrando minha careca ali, eu vou parar. Pô, isso era um detalhe que eu não precisava, né? Tentar voltar. Então, nós vamos falar sobre mulheres negras no mercado de trabalho e nós vamos ver, e aí os dados são bastante conhecidos. Quantos? Tá, já temos 20. Tá. Pulou bastante ali. Bom. Tem como voltar um pouquinho? Tá. Então, as taxas médias de ocupação, nós pegamos o dado da PNAD contínua no período 2012-2024. MN é mulheres negras, HN homens negros, MB mulheres brancas, HB homens brancos. Ali também deu um problema ali agora na transcrição. As taxas médias de ocupação, botou lá um GO, não sei porquê, não estava assim, mas... enfim, as mulheres negras, para resumir, o quadro que está ali está aparecendo errado, agora desconfigurou, não sei porquê, mas as mulheres negras têm as menores taxas de ocupação, né? Ou seja, elas são as mais desempregadas, os homens brancos são os que têm as maiores taxas de ocupação. E aí, além de nós olharmos para a taxa de ocupação, que aí está ali o gráfico, né, agora talvez um pouco melhor, né, mulheres negras, aquela faixa mais escura, está sempre mais abaixo, nós olhamos também a taxa de ocupação por nível de escolaridade, e aí aqui nós vemos, né, nenhuma escolaridade. Mulheres negras é aquele quadro, né, azul lá embaixo. Então, mulher negra é a maior taxa de desemprego, a pior taxa de ocupação. Quando a gente olhamos aqui para nenhum nível de escolaridade, tem diferenças, ou seja, o discurso de que o problema é a educação, não é não. Porque até para quem não tem educação alguma, as mulheres negras são mais desempregadas. Né? Quando você vai para os níveis médios, aqui fundamental, né, médio, a discrepância aumenta. Né? Quando você consegue selecionar também por nível educacional, a discrepância aumenta. Quando você vai lá para o nível superior,
Olha lá a proteção que a universidade dá. Né? Aproxima bastante as taxas de ocupação quando você vai para o nível superior. Né? Então, isso aqui, grande parte, papel das cotas, né? São tão combatidas, porque isso aqui vai dar proteção para as mulheres negras, em geral. Aí, aqui eu também trouxe os dados de renda do trabalho. De novo, as mulheres negras estão lá embaixo. Aí aqui está, né, a renda, então olha lá, né? Sempre, né? 2012 para 2024. Teve trabalhos lá anteriores aos nossos, lá no IPE, que mostravam que se nada for feito, esse negócio vai demorar 200 anos para convergir. Aí aqui, como eu não conheço o perfil exato da plateia, das pessoas que estão aqui colaborando com a gente, nós fizemos também um estudo chamado um estudo econométrico, que basicamente, eu vou traduzir isso aqui por um gráfico, é o seguinte, é um modelo de fronteira de eficiência que é basicamente o seguinte, olha, eu quero saber qual a contribuição que determinados fatores típicos do mercado de trabalho dão à taxa de ocupação, ou seja, o que é que influencia a taxa de ocupação? Aí nós estamos colocando lá ESP, que é renda, experiência no trabalho e renda. E nós estamos dizendo o seguinte, olha, por segmento populacional, onde que é mais eficiente você ter mais experiência ou ter um salário maior? De novo, as mulheres negras estão lá embaixo, aquela curva azul aqui, né? Estão lá embaixo. O que significa o seguinte, experiência e salário, ainda assim, não faz com que as mulheres negras sejam mais empregadas. Por que isso, eventualmente, nós vamos ver lá, quando eu vou pegar também, nós vamos fazer um recorte, onde apenas as mulheres negras sem nenhuma escolaridade, sem qualquer escolaridade. Porque acontece o seguinte, não adianta só você ser bem aparelhado, bem dotado, porque existem barreiras estruturais no mercado de trabalho, que você não consegue superar. Aí aqui, né, eu vou fazer o mesmo exercício para a raça, tá? No caso aqui da raça, os homens negros estão lá embaixo, no caso da raça, no caso da renda, né? As mulheres negras vêm logo a seguir. Ou seja, você não consegue transformar experiência, não consegue transformar, eventualmente, capacidade que você tenha de gerar renda em taxa de ocupação. Você não arruma emprego por causa disso. Aí, depois, o que eu fiz? Agora eu vou pegar apenas, nós pegamos apenas mulheres negras sem qualquer escolaridade. Por quê? Que eu acho que isso é importante. Porque essa é a base da pirâmide. Né? Essa é a base da base. São realmente as pessoas que estão numa situação pior. E aí, o que vai acontecer? Aí nós estamos comparando por região. Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste, Sul. Bom, ali estão uma quantidade enorme de coisas que estão ditas, mas, enfim, muito mais para eu me lembrar do que não. O que apareceu é a capacidade de ter emprego das mulheres negras sem escolaridade é muito mais afetada pelo ciclo econômico. Então, elas tiveram uma queda durante o período da Covid, recessão de 2016, muito mais do que por experiência. Aí você diz, pô, mas você fica mais experiente, não arruma mais emprego? Não, porque mais experiência para a mulher negra sem escolaridade significa mais idade, significa menos capacidade de fazer trabalho duro. Então, você está mais cansada, você está mais desgastada, e aí é mais difícil você virar empregada doméstica com 60 anos do que com 20. Então, a experiência que normalmente no mercado de trabalho joga a favor, joga contra. E também, se você exige ganhar mais, aí você não tem emprego. Porque como tem um exército, né, industrial de reserva enorme disponível, eu não vou pagar para você. Você está mais experiente, é pior. Você vai exigir mais e você não vai ganhar mais. Então, o segundo eixo aqui, 3 minutos, vou passar rapidamente, que é o contexto, aí nós já estamos falando sobre a demografia, né? A dinâmica da demografia condicionada pela economia escravista, por quê? Aos escravizadores, ao sistema econômico geral, o que interessava? Homens jovens.
porque eram capazes de trabalho mais pesado, né? E aí você vem depois com uma série de medidas durante o período da escravidão e posterior, racismo institucional, ou seja, marcos legais que vinham contra, né, contra as pessoas negras. Lei de terras, lei Eusébio de Queiroz, lei de vadiagem, lei do ventre livre, lei do sexagenário. Quando a gente faz uma leitura mais orientada dessas coisas, a gente vê que, no fundo, o que estava sendo preservado era o interesse do dono de escravo, não do escravo, do escravizado em si. Aí aqui nós fizemos, né, a pirâmide etária, que fica claro aquela distribuição, né, de homens adultos, jovens, o que você estava negando, inclusive, direito reprodutivo, porque você não tinha mulheres e não formava famílias. Então, isso é um crime até contra a humanidade, você está negando o direito, né, de pessoas de terem filhos, de constituírem famílias. O último eixo aqui, que já se encaminhando para o final, né, seria um eixo de mensurar os acidentes de doença do trabalho. E aí aqui, né, esses são dados que foram, durante muito tempo, totalmente apagados, né? Como é que você vai investigar? Então, nós temos os conceitos lá que nos fundamentam, né, necropolítica, descartabilidade de corpos negros, signo de morte, desigualdades raciais, massa marginal, descartabilidade dos corpos, etc. Bom, e aí nós pegamos dados da PNAD, da RAIS, e eu vou pegar aqui bastante rapidamente. Quando, a partir de 2012, 2023, né, quando você se olhar lá aqueles gráficos, né, aqui, mulher negra e homem negro, em azul, homem negro está lá em azul, né, mulher negra está aqui naquele verde escuro, você vê que tem um salto enorme em afastamentos por causas relacionadas ao trabalho, que antes não aparecia, porque esses dados não existiam. Esses dados não existiam. Aí, quando de novo, acidente de trajeto, a mesma coisa. Olha lá o salto que dá a partir daqui de 2021, né? Aquelas duas curvas, a verde e a azul. Afastamento. Aí depois, né, acidente de trabalho típico, a mesma coisa. Sempre, né, o mesmo resultado. Lá, aquelas curvas que dão aquele salto a partir do momento que você passou até a autodeclaração na RAIS, que antes, inclusive, era o empregador que colocava, quando colocava, você começa a... Olha, quem é que se acidenta, quem é que se afasta. E aqui nós fizemos, inclusive, um quadro, né, de atividades e ocupações que os homens negros, né, que mais afastam homens negros, e aí nós combinamos atividade, né, na CNAE, com o grupo da Classificação Brasileira de Ocupações. Então, construção de edifício, transporte terrestre, agricultura, né? Então, olha lá, agricultura, pecuária e serviços relacionados, a ocupação, trabalhadores na exploração agropecuária. Então, essa maravilha que é o agro, né, que eles falam que alimenta o Brasil, eu falo alimento assim, mas eu pago muito caro pelo alimento que eles dizem que fornecem, né? Porque não tem nada de graça. Eu nunca cheguei no mercado e tivesse lá nada de graça, né? Tendo nada de graça na minha mesa. Tudo é pago com fruto do meu trabalho e de todo mundo aqui. Então, nós estamos vendo lá quem é que se acidenta, né? Em que se acidenta, né? Aí as atividades em que, de novo, mais de 50% dos acidentes, aparece lá, fabricação de produtos alimentícios, trabalhadores na exploração agropecuária, é recorrente. Tá? Aí aqui nós fizemos o mesmo quadro para mulheres, aí para mulheres já muda um pouco. Atividade de atenção à saúde humana, serviço de saúde e cuidados. Né? Porque as mulheres, né, sofrem um desgaste terrível, né, dentro de hospital, cuidando de pessoas doentes, carregando pessoas de um lado para outro. Dentro de casa, o IPEA tem uma linha de pesquisa muito grande relacionada a cuidados, relacionados a cuidados. Né? Cuidado no Brasil é uma atividade de mulheres negras cuidando de pessoas brancas. Esse é o ponto. Aí aqui, de novo, né, no caso aqui das mulheres, e repete o quadro, quer dizer, primeiro nós fizemos a quantidade, depois fizemos as proporções, e dá tudo muito parecido. Aqui são as referências bibliográficas, uma lista enorme, para quem quiser, eventualmente, ser parte das referências,
para quem quiser eventualmente conversar com mais detalhe. É isso. Muito obrigado aí. Desculpem pela careca. Não era para aparecer. Uma retificação aqui que eu falei errado o nome do professor Alexandre. Eu confirmei que minha anotação estava errada. A beleza da economia e da fala do professor está em colocar em evidências aquilo que a gente vê, vivencia, né, do racismo estrutural. Então, a gente poderia ouvi-lo por horas aqui, né, acerca de vários elementos dos dados, mas o meu papel aqui é um pouco inglório, né, eu tenho que ir para a gente poder, né, fazer o debate depois. Na sequência, então, só os monitores estão aqui nos corredores, nas laterais. Quem tiver perguntas, levanta o braço para que eles possam ir até vocês. As perguntas devem ser feitas em papéis, entregues para eles, serão encaminhados aqui para mim, e a gente vai fazer as perguntas aos convidados. Professora Renata, a palavra é sua. Estamos esperando a apresentação da professora Renata, que ela tem slides também para projetar. Acho que eu já vou te encaminhando, porque assim você já vai vendo as perguntas. Bom dia a todas e a todos. É uma alegria imensa estar aqui dividindo essa mesa com pessoas tão especiais. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui nesse colóquio, que é um lugar fundamental para a gente reunir todas as nossas reflexões, né? Faço parte da equipe de pesquisa do professor Alexandre Marinho, com quem eu tenho a felicidade de encontrar toda semana para discutir diversos assuntos, inclusive o racismo. Para que a gente pudesse estar presente aqui, quero fazer um agradecimento especial à professora Glenda, à professora Nilma, à professora Maristela, a toda a equipe da Unesp e do SESC. A minha contribuição dentro dessa mesa é parte da reflexão que a gente tem também dentro do projeto Economia do Racismo, no IPEA, e eu decidi colocar esse tema um pouco longo, né, para que a gente pudesse fazer uma reflexão sobre tudo isso que a gente está pesquisando na economia do racismo. Não tem jeito, né, Alexandre? Vai encaminhar para a ideia de reparação, né? Então, pensando na reparação tecnicamente, politicamente, é que eu organizei essa fala, né, que é o Estado contrademocrático, né, para que a gente possa ver as raízes da contrademocracia, as raízes estruturais da contrademocracia dentro da formação do Estado brasileiro, né, que organizou a racialização das relações de trabalho e permitiu o acúmulo da riqueza para grupos pequenos, né? Então, eu convido, né, a todas e todos, para que a gente pense a centralidade do Estado, né? Foi o Estado brasileiro quem estava ali na coordenação de toda essa tragédia que foi a escravidão no Brasil. Então, rapidamente, eu só queria contextualizar, né, que o Brasil não é uma ilha. Portugal, foram pouquíssimas vezes que Portugal teve autonomia para pensar estratégias próprias para o Brasil. Então, dentro dos impérios coloniais, Portugal era um ator, mas não era, né, o diretor da cena toda colonial e escravista. Então, como sempre, né, no mundo inteiro, a acumulação de capital é um negócio para poucos, inclusive entre os impérios, né? A própria expansão europeia, né, contra a América e contra a África, ela obedeceu uma hierarquia colonial, porque era um negócio altamente lucrativo, altamente competitivo, e, no final, tudo era, até hoje, né, buscando lucros.
Mesmo países como os Estados Unidos, né, que viveram aí décadas de sonho, né, conseguiu formar uma classe média, hoje, né, a partir da década de 90, já voltou à programação normal, que são ricos, né, poucos ricos, bilionários e pobres. Então, essa é um pouco a trajetória do nosso mundo, né? Aqui no Brasil, né, qual que é a nossa história, né, qual que é a nossa estrutura, nossa experiência econômica e nossa experiência política? Além da racialização das relações de trabalho, nós tivemos, para sustentar tudo isso, né, uma escravidão de diversos povos africanos e uma degradação ambiental, porque a terra, né, como o professor Alexandre colocou, era a nossa principal geração de riqueza e que, infelizmente, também é hoje, né, o agro produziu relatórios, né, de que 40% do território nacional é para o agronegócio e que eles têm planos para expandir essa ocupação da terra para 55% do território brasileiro. Então, é bastante preocupante. E, antes também de tratar de outros temas, né, a gente precisa reconhecer a centralidade do Estado contra a população negra, porque o Brasil foi o país que mais dizimou pessoas escravizadas no mundo. Aqui nós, né, a gente oscila entre 4 milhões, 5 milhões, 4 milhões, 834 pessoas que chegaram escravizadas aqui. E, ao final da escravidão, nós éramos apenas 1,5 milhão. Então, nós fomos exterminados sem território nacional. Não estou nem falando da chegada, né, do momento né, da nossa travessia do Atlântico Negro, mas, no nosso território, nós não, né, o Estado brasileiro permitiu com que a nossa população fosse dizimada em 4 vezes, enquanto que nos Estados Unidos eles tiveram a oportunidade de crescer em 3 vezes mais. Então, não é à toa que... Não, tudo bem, não é à toa que as Nações Unidas já reconheceram, a ONU, né, a ONU reconheceu há pouco tempo que o crime de escravidão negra é o pior crime de genocídio contra a humanidade. Então, já falei aqui para vocês, né, que dentro da nossa história nós tínhamos hierarquia entre as potências coloniais. E como a gente pensa, né, nessa contrademocracia, né, nós temos essa história política do autoritarismo, a história política de poder absoluto, de violência contra a população dentro dos países colonizadores e dentro das colônias também, né? Esses regimes contra-coloniais, né, eles são centrais para que a gente pudesse ter hoje, né, essa economia do racismo. Então, esse projeto ele tem uma centralidade importante, porque as decisões políticas interferem no modo como o racismo vai operar dentro da nossa economia. Então, o desenho da escravidão no Brasil, a gente entende que é o próprio desenho da hierarquia colonial racista. Nós estamos, né, tentando mensurar, né, claro que de forma aproximada, o quanto que o Estado brasileiro gerou de riqueza sobre os nossos corpos, né? Quando a gente fala nossos, porque nossos antepassados, né, avós, tataravós, bisavós, nossos corpos geraram muita riqueza para o Estado brasileiro. Ontem, na mesa pela manhã, um professor lembrava que o Brasil vive um capitalismo de Estado, né? A gente concorda com isso,
Só que todo esse acúmulo, né, acho que o Estado brasileiro cumpre essa função desse acumulador de capital e distribui para grupos de pressão, e que, na verdade, são grupos de pessoas brancas. Então, nós geramos muita riqueza para o Estado brasileiro. Quando o Alexandre coloca aqui as mulheres negras estão na base da pirâmide, né, não tem acesso ao trabalho formal, não significa que a gente não trabalha. A gente trabalha muito mais. Né? São as mulheres negras que sustentaram e sustentam esse país. A gente só não tem acesso ao trabalho formal. Então, o que a gente está tentando fazer é mensurar, né, o quanto de riqueza que a gente gerou e gera para o Estado brasileiro, para um projeto de reparação, projeto técnico de reparação, isso é extremamente importante. E quando a gente vai estudar a fundo, né, o quanto que a gente gera de riqueza, a gente vê que o Brasil não é uma ilha. Né? Todo esse fluxo de capital que a gente gerou e gera, eles escapam às fronteiras territoriais do Brasil. Então, o que a gente fez ali? Né? A gente, quando estava mensurando a demografia das populações escravizadas, a gente conseguiu ter acesso a diversas informações, né? Uma delas, né, que é a mais impactante, é que foram os nossos corpos, né, os nossos corpos negros, que ajudaram a construir grande parte do sistema financeiro, da arquitetura do sistema financeiro internacional. Pela primeira vez na história, né, do sistema financeiro internacional, corpos de pessoas negras escravizadas serviram como ativos de crédito, principalmente dentro da casa financeira dos Rothschild, porque o Estado brasileiro aceitou ser o fiador de diversos empréstimos de pessoas que escravizavam as outras. Né? Então, toda essa indústria da escravidão, ela não é uma indústria amadora, né? Ela exigiu crédito, exigiu financiamento, exigiu tecnologia, né? Navios cada vez mais rápidos, que matassem menos pessoas, para que mais homens, né? O nosso fluxo de homens, né? Foi absurdo, né? Uma mortalidade altíssima, porque era chegar aqui, trabalhar e morrer. E tudo isso, nenhuma fazenda conseguia fazer isso sozinho. Isso tinha que ter ajuda estatal, isso tinha que ter títulos de crédito lastreados pelo Estado. E, especialmente com a vinda da família real aqui, essa coisa se amplificou. Né? O Banco do Brasil foi um dos principais fiadores de tudo isso, e a gente tem esses títulos de crédito lastreados pelo Estado pela primeira vez na arquitetura do sistema financeiro internacional dentro do Brasil. Claro que os Rothschild tentaram em outras potências, né? Tentaram com os Estados Unidos, eles disseram não. Quem quiser fazer empréstimo, que faça individualmente, que pague. Nós não vamos, o Estado americano não vai apoiar nenhum tipo de empréstimo, mas no Brasil foi diferente. Né? Então, o que a gente pensa? A responsabilidade inicial e final da escravidão sempre foi do Estado brasileiro. Das decisões que o Estado brasileiro tomou, ele foi responsável do início ao fim. Já falei aqui, né, para vocês, né, que não foi à toa, né, que a escravidão negra foi considerado o pior crime cometido contra a humanidade, agora recentemente pelas Nações Unidas. Estávamos na expectativa se o Brasil iria apoiar esse tipo de moção, né? Felizmente apoiou, tem muita responsabilidade em cima desse reconhecimento, né? Então, quer dizer, o lucro líquido escravista, né, que a gente está tentando calcular, né, só nesse período, né, de quanto que valia
uma pessoa escravizada à época. É só uma parcela muito pequena, né? Não é nem trabalho produzido, o quanto que valia o corpo dos nossos antepassados à época. Isso equivale a trilhões de dólares. Então, os cálculos, né, adicionais, que devastar o continente europeu, perpetrar crimes contra a humanidade, né, que o Alexandre colocou aqui, que é você impedir o direito de você se reproduzir como grupo étnico, né, que foi o que aconteceu durante séculos aqui no Brasil. Se você só traz escravizados homens, isso é um crime contra a humanidade, porque você está impedindo que aquelas pessoas tenham o direito de se reproduzir, e você está exterminando diversos grupos étnicos dentro desse processo que construiu o Brasil, né, que hoje se orgulha de ser, né, estar entre as 10 maiores economias do mundo, mas tudo isso foi com fruto do nosso trabalho. Quer dizer, não é nem de trabalho, é fruto da nossa vida, que não tem preço. Então, que a gente... qual é a nossa provocação? Né? Que a correlação entre o lucro escravista, né, estrito sensu, tá? A gente não está calculando os efeitos nossos sobre o nosso povo. Então, essa correlação entre lucro escravista, expansão do mercado internacional de títulos, esses níveis excessivos de exportação de capital, e o nosso superendividamento, né, que não é invenção do Fernando Haddad, nós sempre tivemos um superendividamento e bancário, e por causa disso a gente é obrigado a ter uma austeridade fiscal, mas o Brasil perdeu totalmente o controle disso, né? Ele sempre perdeu o controle disso, ele nunca teve esse controle. Quem controlava eram bancos, à época, né, da Inglaterra. Eles que controlavam a nossa dívida e eles que controlavam a austeridade fiscal. Por quê? Porque o Brasil tinha que arcar com as dívidas. Era tão alto o montante de endividamento que o Brasil só pagava os juros. Pagamos juros até hoje, né? A gente não consegue, né, sair dessa ditadura do sistema financeiro internacional, e isso tudo se originou, né, no período colonial. O que isso tudo significa? Né? Nós não temos essa soberania financeira, nós não temos controle sobre o que a gente produz e quanto que isso precisa voltar para o Brasil, sobretudo para o bem-estar do nosso povo. Isso significa o empobrecimento geral do Brasil, mas é claro que isso impacta na falta de qualidade de vida que a população negra tem no Brasil, dentro de todo esse sistema financeiro internacional. Então, eu trouxe aqui também um dado, né, que nos choca, né, os dados da Habitat para a Humanidade Brasil, que a situação das mulheres negras, né, é tão grave que, para a gente conseguir comprar uma casa na favela, a gente vai precisar de 184 anos. Então, nós tivemos acesso a esse estudo, é um estudo muito sério, quer dizer, em média, né, quanto que a gente ganha por mês, né, o Alexandre colocou aqui que as mulheres negras ganham, né, trabalham mais, ganham muito menos, o dinheiro que ganha é para manter toda a família, e não vai conseguir comprar uma casa na favela. Eles calcularam, em média, uma casa na favela custa R$70 mil. Para a gente conseguir fazer isso, vai demorar 184 anos. Então, o tamanho do problema ele é gigantesco. Um país como o Brasil, do tamanho do Brasil, que permite que nós, né, que carregamos o país nas costas, né, o Brasil, se ele é culturalmente negro, é porque são mulheres pretas que educaram pessoas brancas, que cuidam de pessoas brancas, que faz a comida, que está ali, né, 69,9% do trabalho doméstico
é feito por mulheres negras. E se o Brasil decide que nós não merecemos nem uma casa na favela, esse país é muito problemático. Então, já para finalizar, né, e fechando com a ideia, né, do Estado e da nossa contra-democracia, acho que são dois debates que vão se originar dessa reflexão, né? Eu acho que, quando o debate da reparação ganhar toda a força, não sei se vai ganhar, né, mas quando ele ganhar força, quando ele ganhar materialidade, eu acho que é uma prova, um teste de ferro, né, um teste de fogo para a democracia, né? Em que medida a gente vai ter uma democracia suficientemente robusta que vai nos deixar contribuir, do ponto de vista técnico e político, com a PEC da reparação, né, que é a PEC 27 de 2024, ela aponta ali 20 bilhões ao longo de tantos anos, né? Esse número é totalmente insuficiente. Mas, mesmo assim, é um número importante. Mas será que a gente vai conseguir contribuir tecnicamente para esse fundo? Ou a gente vai ter espaço para discutir o que a Denise Ferreira da Silva vem trabalhando, né, de forma muito intensa, que é um livro extremamente importante, que é a Dívida Impagável. Essa dívida não tem preço, não são 2 bilhões, 20 bilhões, trilhões de dólares. Essa dívida é impagável. Então, acho que são esses debates, né, que a gente está tentando refletir sobre todos esses dados que a gente teve acesso. Enfim, muito obrigada aí pela oportunidade. Professora Renata, muito obrigada. A sua fala me fez lembrar uma fala do professor Carlos de Assunção, que ele sempre lembra o papel das mulheres pretas nesse país. No Brasil pós-abolição, as pessoas que tinham trabalhado e construído a riqueza da nação, como você bem apresentou, simplesmente foram colocadas na rua, do dia para a noite, sem eira nem beira, e foram as mulheres negras, aquelas que conseguiram ainda ficar na casa grande, na fazenda, que de alguma maneira sustentaram esses homens, né, que estavam totalmente à mercê desse novo contexto social. Então, é muito importante a gente fazer essa referência aos ancestrais e, sobremaneira, às mulheres, né, o papel delas, a importância delas nesse contexto. Muito obrigada pela sua fala tão sensível e importante aqui para a gente. Já foram encaminhadas algumas perguntas ao professor Alexandre. Eu já passei, eu acho que ele já pode, se você me permitir, já passando a palavra para ele. Enquanto isso, vão chegando as suas, e aí depois a gente encaminha na mesma sequência. Tudo bem, Renata? Tudo bem, Alexandre? Bom, então, obrigado. Eu gostaria de agradecer aqui as questões que foram colocadas, que não sei se eu vou conseguir responder, atender plenamente, mas, de qualquer maneira, eu vou guardar com muito carinho. Já são oportunidades também de aprendizado, de melhorar, né, as nossas atividades de pesquisa. Primeiro, acho que a Marina, ela coloca aqui, na realidade, ela não faz uma pergunta, ela faz uma colocação de que o Marx já trazia a questão da escravidão como uma anterior ao modo de produção capitalista, que seria, hoje em dia, né, você não poderia trabalhar com essa lógica. Mas, quer dizer, eu acho que aí tem uma questão que é importante. Quer dizer, ela traz aqui a questão, né, da acumulação primitiva de capital, que é um conceito importante lá em Marx, mas que não pode, e eu não estou fazendo reparo à fala dela, eu estou aqui fazendo um adendo, né? Não pode ser desconectado da questão da exploração do continente africano pelas potências europeias. A África, e se fala em África, mas na realidade eram Áfricas, você tinha dezenas de etnias na África, e a África teve impérios absolutamente maravilhosos, muito antes da chegada dos colonizadores, exploradores europeus. Ela foi fortemente espoliada, segundo alguns números, 10 milhões
de almas foram embarcadas. Mas quantas morreram no apresamento? Quantas morreram no trajeto? Porque até você chegar no litoral, né, você não estava viajando em ônibus de luxo. Você estava marchando, agrilhoado, apanhando crianças, famílias absolutamente separadas, todo tipo de sofrimento. E depois essas pessoas ficavam nos portos, aguardando os navios que iam chegar, que iam transportar. Algumas estimativas dizem que entre o apresamento e você ser embarcado, você podia passar 1 ano em África, antes de vir para o Brasil. Então não se pode nem calcular a quantidade, os milhões de pessoas que morreram entre o apresamento e o embarque. E no estágio econômico em que a maioria das civilizações que existiam em África estavam, o capital principal eram as pessoas. Então, aquelas sociedades investiam, né, durante décadas para formar um ser humano, de repente esse ser humano era expropriado, extraído na época em que ele ia dar o retorno, né? Porque era majoritariamente adultos jovens. Então, o que aconteceu? A África foi absolutamente empobrecida, com resultados até hoje, né? Não só pela perda enorme de pessoas, de indivíduos, mas pela destruição da vida econômica, o modo de produção econômica. Aí se acusa hoje em dia, mas eram os escravos, eram os próprios africanos que traficavam escravos. Foi o que sobrou, porque a economia africana daquelas, né, das comunidades, das sociedades, foi destruída de tal maneira que a única coisa que sobrava era capturar pessoas para vender. Porque a tua agricultura foi destruída, o teu modo de produção foi destruído, o teu fator principal de produção foi expropriado. O que sobrou? Eu vou caçar gente para vender. Então, e aí, qual foi o desdobramento? Olha, pegar gente na África e capital fixo no Brasil, terras livres no Brasil, né? Com clima favorável. E aí, as nossas estimativas, que ainda eu não coloquei aqui na apresentação, mas que, enfim, porque ainda está sujeita à revisão por colegas, né? Você tem aí um total, no Brasil, não foi só os 5 milhões de pessoas, no Brasil, esses 5 milhões de pessoas geraram aproximadamente coisa entre 40 milhões de almas que foram escravizadas no Brasil, ao longo do processo, dos 387, porque desde 1501, até 1888, você tem 387 anos, né, no mínimo, se levar em conta que mesmo depois da tal abolição ainda a gente, né, continuou sendo escravizada, porque o Brasil, imagina, né? O Brasil não é o que é hoje, né? Você não olhava aqui no WhatsApp, estava vendo o que está acontecendo lá no interior de não sei das quantas. Então, o que acontece? Ou seja, você teve um processo de extração na África, extração, expoliação e destruição na África e um processo de extração e expoliação no Brasil. Então, a economia brasileira, a 18ª economia do mundo, é fundada sobre... E a riqueza europeia, tem trabalhos mostrando lá os portos de exportação, os portos, né, as cidades na Inglaterra, até o Palácio de Versalhes foi construído com o capital de um grande traficante de escravos. Então, a riqueza europeia, ela, em grande parte, é fruto da exploração do continente africano e do trabalho negro no Brasil, e da natureza que foi destruída no Brasil. A outra contribuição aqui da Isa do Rosário, ela fala sobre a questão das cotas, né, que se esses números, que eu entendi aqui que ela está dizendo, que essa discrepância de números, se um dia pode ser igualado por meio das cotas. As cotas são um instrumento adicional de reparação, né? Tem toda uma série de instrumentos que você poderia tratar. Mas, eu costumo dizer o seguinte, a primeira cota, se você olhar, que o Estado brasileiro criou, é só olhar lá no decreto 385 de 1890, que trata da imigração europeia para o Brasil, que é um trabalho que também nós estamos fazendo lá para quantificar a quantidade enorme de europeus que você pagava o transporte. O Estado brasileiro subsidiou o transporte, subsidiou a estadia, subsidiou compra de casa para europeus, sendo que o decreto explicitamente vedava a vinda de africanos e de asiáticos para o Brasil. A preferência, quer dizer, esse negócio do embranquecimento, isso o Estado brasileiro gastou dinheiro, colocou, premiava, tinha sistema de premiação para os fazendeiros que acolhessem famílias europeias. E essas famílias europeias tinham direito a ganhar a casa financiada pelo Estado brasileiro.
Tinha crédito para comprar imóvel, sendo que os negros eram excluídos, inclusive, pela própria lei da terra, que você não podia mais ser, né? Eram excluídos do processo educacional, ou seja, a primeira cota no Brasil foi cota para branco. Branco europeu, que nem brasileiro era. E a cota que existe aqui no Brasil, as cotas para negros, elas têm duas questões que eu acho importantes. Uma questão da alegada ineficiência. Você vai botar gente que eventualmente não tirou a melhor nota. No caso do vestibular, já tem literatura tratando o seguinte: as pessoas brancas ou não negras que eventualmente não entram pela cota, elas acabam fazendo faculdade sim. Por quê? Porque elas têm um capital social e dinheiro suficiente para fazer em outro lugar. Então, ela não entrou eventualmente em primeira, mas elas acabam fazendo. O negro não. A negra não. Ela não vai fazer. Se não entrar pela cota, eventualmente, dificilmente a quantidade vai ser muito menor. Uma outra coisa, o desempenho educacional dessas pessoas não ficam nada a dever, né? Cotistas, cotistas. E ainda tem uma questão que eu costumo dizer que é extrema, que é difícil de mensurar, que é a questão simbólica. Eu estudei na UERJ, eu estudei primeiro na UFRJ, né? Na época inteira na UFRJ, Faculdade de Engenharia, eu era o único negro na turma. Depois, quando eu fui para fazer economia, tinha eu e mais um colega, 2 apenas. Então, qual é a noção que você tem? Isso não é lugar para negro. Eu estou aqui sabendo a Deus fazer o quê? Hoje em dia, você vai na UERJ, é uma universidade multirracial. Isso tem um efeito enorme. Por quê? Aí eu falo, já começa aqui dentro mesmo. As trabalhadoras, eu aponto lá para os alunos, eu tenho uma cadeira chamada Economia da Discriminação, que eu criei, e que trata de vários tipos de discriminação, né? Por gênero, por orientação sexual, etc. Fala, quando as trabalhadoras negras passam aqui na porta e vem um professor negro e vem diversos alunos negros, elas não têm mais aquela percepção de que aquilo não é para o meu filho. Elas vão chegar em casa e dizer, filho, está cheio de pretinho lá, você pode entrar lá sim. Os negros que se formam, que estudam, chegam na comunidade pobre dele e, mas o fulano está na UERJ. O fulano está no UFRJ. Então, aquela coisa do lugar exclusivo para branco, que é muito difícil você medir isso, também tem sido quebrado pela lei de cotas. Isso tem um efeito multiplicador enorme que é muito difícil de aferir. Então, enfim, respondendo a sua pergunta, eu não sei quanto tempo isso vai demorar para eventualmente terminar. Nós temos o outro trabalho, eu sei que eu tenho tempo, que é um tema extremamente importante, saber quantos são os racistas no Brasil e como o racismo se reproduz. Tem a questão cultural, mas se a gente for olhar, né, tem uma série de mecanismos de transmissão no racismo. Você já nasce, né? Você já nasce, quem é o médico que fez o parto da sua mãe? Né? Quem é o doutor? Né? Quem é a enfermeira-chefe? Aí você vai para casa, ou eventualmente a mamãe liga a televisão, dá uma telinha para você, quem é que se aparece na televisão? Hoje em dia isso está sendo quebrado, mas então tem todo um sistema de propagação, né, de saber como o racismo se propaga, quem são os racistas, que quando você coloca lá cenários, esse trabalho que eu fiz lá, a gente traça cenários de racismo muito agudo, que é o cara supremacista branco, etc., mas tem as outras formas de racismo mais atenuada, que também, e tem um problema grave hoje, que é a questão das redes sociais, porque eu usei os modelos epidemiológicos, aqueles modelos que foram tratados durante a pandemia, né? A chata curva, uma pessoa contamina não sei quantos. Um problema gravíssimo do racismo é que o vírus do racismo ele fica na rede social para sempre. As crianças são expostas diariamente ao racismo. Então você vê lá, né? Teve um caso da Mona Lisa, né, que foi Miss Brasil Negra, já há algum tempo atrás, sofreu ataque de todos os tipos. Eu quero que ela tem cara de empregada, ela não é brasileira, essa negra tem que morrer. Aí você pega uma criança hoje, ela tem acesso à internet, ela continua em contato com esse vírus permanentemente. Diferente das doenças comuns, né? Que o vírus vai embora. E como é que você vacina? A única saída Isa, é a atuação do Estado brasileiro. Só quem pode vacinar, né, é o Estado. Claro que cada um pode individualmente agir, educar seus filhos, mas se o Estado brasileiro não regulamentar, não punir, não incentivar, não der os sinais corretos, esse negócio dificilmente vai terminar. Aí, já indo aqui para a outra colega, desculpa que eu não consigo ler o nome direito, mas Alequia, talvez, da Federal de São Carlos. Alequi, desculpe.
Então, ela coloca ali, profissionais de saúde podem contribuir nesse debate. Claro que pode, né? Nós estamos abertos ao debate que ela fala sobre a questão das doenças ocupacionais, né, e acidente de trabalho. É extremamente importante que pessoas que vivem a realidade, né, nos ajudem nessa pesquisa. Será muito bem-vinda, se quiser. Nosso e-mail, acho que ficou na apresentação, mas, de qualquer maneira, está com a organização do evento. Se quiser, qualquer pessoa, se quiser mandar e-mail para a gente, para conversar, vai ser bem-vindo. E o último, mesmo aqui, que é o Ailton, se eu não me engano, que ele coloca sobre a questão do se dá para alguma medida, algum dado de trabalho dos escravizados na indústria de chocolate, especificamente no sul da Bahia. Eu não tenho esse dado, tá? Não tenho. Se você tiver qualquer indicação de como nós poderemos eventualmente trabalhar, não só dados, né, dados, informações, etc., seria extremamente importante. Né, o cacau, né, sabemos o papel extremamente, né, relevante que teve no desenvolvimento, na atividade econômica baiana. Então, se puder, eventualmente quiser também propor alguma parceria, alguma coisa, nós estamos à disposição. Muito obrigado. Obrigada, professora Alexandre. Já passo a palavra à professora Renata. Tem? Obrigada, não vou tomar muito tempo de vocês. Vou ler rapidamente todas as perguntas para que eu depois possa tentar fazer uma compilação. Eu recebi uma pergunta aqui, se o Ministério Público Federal está movendo uma ação contra o Banco do Brasil para reparação ao apoio da escravidão. Qual a origem e história dessa ação do MPF? Por que ela é importante? A outra é compensar questões e dados no discurso atual na redução da escala 6:1. E depois uma pessoa da Federal da Grande Dourados diz que muito se tem falado sobre reparação histórica, recentemente nas Nações Unidas, reconhecendo racismo como crime contra a humanidade, né? Mas diz que também houve escravidão árabe-muçulmana durante 3 séculos. Como é que a gente cobra uma reparação histórica mundial? E a outra pergunta é se a arte um dia mudaria para melhor. Bom, eu vou ser sintética, porque são perguntas, né, muito desafiadoras, mas eu acho que o Ministério Público Federal está movendo uma ação contra o Banco do Brasil. Mas o que a gente precisa entender? Né? O Banco do Brasil é uma peça dentro dessa história, né? Se alguém tivesse que pagar, é a Casa Rothschild, que é conhecida como a família mais rica do mundo, só que o dinheiro dos Rothschild foi para financiar toda a estrutura do Estado de Israel. Então, o Estado de Israel só é hoje porque os Rothschild investiram pesado lá. Era uma família, né, judia, né, totalmente perseguida, vivia no gueto de Frankfurt com a Revolução Francesa, conseguiu sair, se espalharam ao longo de várias metrópoles europeias, inventaram cotação do ouro, inventaram, né, títulos de crédito rastreados pelo Estado. Então, o Banco do Brasil é uma peça dentro desse sistema internacional. Então, o Ministério Público Federal, e talvez a defesa do Banco do Brasil, né, com certeza vai se pronunciar, teve muita responsabilidade, sim, mas era a única instituição financeira que existia no Brasil e por força, né, da coroa, Dom João VI, que veio fugido, deixou os portugueses, né, totalmente abandonados, fugiu para o Rio de Janeiro por causa das guerras napoleônicas. Então, o grande debate que a gente precisa fazer sobre reparação é que qualquer valor pecuniário ele é insuficiente, né? Imaginem vocês se o Estado brasileiro concorda, né, por cálculos aproximados, que cada pessoa negra brasileira vai receber R$150 mil via Pix. O Estado brasileiro pode ter essa opção, mas isso vai resolver o nosso problema? Né, R$150 mil via Pix, e olha, cala a boca, a gente não fala mais sobre racismo, minha dívida está paga, tecnicamente foi isso, e bola para frente. É isso que a gente quer. O que a gente quer e precisa, talvez não seja uma ação do Ministério Público, a gente precisa de uma compreensão de qual foi o nosso papel dentro da construção da economia mundial.
dentro da acumulação de riqueza de diversas famílias, né? Voltamos à programação normal, são 150 bilionários no mundo que se apropriaram de trabalho de uma coletividade inteira. Então, a gente precisa ter essa compreensão, porque se a gente vai num caminho único, a gente sempre vai sair perdendo, a gente já está perdendo. Quem vai pagar pela vida da minha tataravó, que foi uma pessoa escravizada? Quem vai pagar pela vida da mãe dela, que veio de Angola, sem falar a língua, já na época em que permitiam que mulheres viessem, só para gerar filhos? Então, isso não tem preço. O que a gente precisa encaminhar, nós precisamos encaminhar o debate, é que a população negra precisa estar no centro das estratégias de desenvolvimento do Brasil. A gente precisa ter essa capacidade de a gente colocar questões importantes que nós vivemos no dia a dia, né? Ter acesso a uma casa, né? Ter acesso à alimentação, ter acesso à universidade, né? Que o ensino superior seja incluído como educação básica e obrigação do Estado. Eu acho que isso vai fazer a diferença do que a gente começar a responsabilizar instituições que, na verdade, tiveram uma centralidade muito grande, mas hoje o dinheiro, né, ninguém vai guardar dinheiro no cofre. As pessoas espalharam dinheiro ao redor do mundo e essa lógica continua até hoje. Ninguém acumula mais dinheiro em lugar nenhum. Isso está totalmente espalhado, espraiado, justamente para fugir de uma possível cobrança. E aí, voltando à escala 6x1, né, que é esse debate, né, infelizmente, um debate muito raso, muito superficial. Né? Quem é que hoje tem emprego formal no Brasil? O IPEA produz boletins de mercado de trabalho o tempo todo, né? Menos de 30% da população. Então, você está falando para que público-alvo? Nosso povo não está na escala 6x1. Nosso povo está na escala de 24/7. É isso. Trabalhando sem parar. De madrugada. A gente não tem hora para dormir, a gente não pode dizer que tem filho para cuidar. É qualquer hora. De madrugada, vem aqui. Domingo, vem aqui me buscar. Cuida do meu filho agora. Cuida da minha mãe agora. Limpa o meu pai agora. Então, por que isso não tem aderência nas pautas da nossa população? Porque quem dera que a gente tivesse na escala 6x1, ganhando um salário, 13º, férias. O nosso problema é só porque a gente quer descansar no sábado? Não, o nosso problema é muito maior. A gente não tem como chegar em casa, porque a gente não tem casa. A gente passa por situações que são muito mais degradantes do que apenas a escala 6x1. Né? Então, só para responder também, né, é que tem até professores, né, que eu conheço que estão respondendo processo por racismo, dizendo que também teve escravidão branca, também teve escravidão em outros locais. A gente não está negando que existam pessoas brancas pobres, existam pessoas brancas que foram escravizadas, é claro que existe. Só que a escravidão árabe-muçulmana, a escravidão dentro da Europa, ela arrancou 4 milhões de pessoas e jogou essas 4 milhões de pessoas num território que, para chegar, levava meses, onde a gente não conhece a língua, onde a gente está sem família, onde a gente tem que trabalhar em algo que a gente nunca viu na vida, onde a gente tem um tempo médio de vida de 10 anos, porque a ideia é a gente trabalhar até morrer. Então, a nossa vida de trabalho 24/7 é sempre assim, a gente está há séculos nessa. Então, foi isso que aconteceu com a escravidão europeia, com a escravidão de brancos. Eles foram desterritorializados, foram dessexualizados, retiraram a sua humanidade, jogaram para um território totalmente estranho, que a gente nunca mais conseguiu a nossa reconexão com os nossos antepassados. Foi isso que aconteceu. Então, a gente não pode dizer que escravidão é a mesma coisa. Aqui aconteceu uma coisa muito séria.
tão séria que tem reflexos até hoje, né? E sobre a pergunta da arte, né? Eu acho que a arte é a única forma que sobrou para a gente se expressar, né? Para expressar as nossas angústias, para expressar as nossas dores, as nossas dificuldades, e que é uma forma da gente dizer, né, que até hoje, não só no Brasil, mas países como Haiti e outros países da América totalmente negros, que a gente ainda até hoje está lutando para existir. A gente está cobrando, está pagando uma taxa para existir. E a polícia o tempo todo na cola, gente dizendo que a gente não pode entrar, gente vigiando nas universidades, nos espaços públicos. Então, a arte é uma forma que, se qualquer um, né, que for num país totalmente negro, como é o caso do Haiti, né, que é o país que eu mais estudo, um país totalmente artístico, porque é a forma de se expressar, né, de expressar a nossa subjetividade, de expressar as nossas angústias enfim, era esse o nosso recado. Muito obrigada aí pela atenção. Obrigada, professora Renata. Obrigada, professora Alexandre. A gente poderia passar horas aqui discutindo esse tema. Eu iria passar o microfone para eles fazerem algumas considerações finais, mas, em virtude do nosso atraso, para a gente não atrasar muito a mesa seguinte, nós vamos ficando por aqui. Eu acho que a palavra, o tema da hora é reparação, né? Acho que a gente já passou do momento de entender, estudar o racismo estrutural. Isso é posto, é premissa, né? Daqui para diante, acho que a gente tem que pensar na reparação. E uma reparação mais ampliada, né? Lógico que as cotas, no que diz respeito à questão da educação, são essenciais, mas talvez nós possamos avançar com cotas também vinculadas ao âmbito mais específico da economia, mais diretamente aplicadas às políticas de trabalho e renda. Eu acho que essa mesa nos deixa aí essa lição de casa. Eu acho que o Brasil é referência em temas muito dolorosos, né? Mas também é referência em termos de estratégias criativas, e falando em arte, né? Muito pautadas na arte. Se teve uma herança fundamental da ancestralidade negra no Brasil, a construção de uma arte ímpar, né, no mundo. Então, que possamos pensar essa reparação a partir dessas estratégias, com aquilo que a gente mais tem de melhor: criatividade, força e fé. Muito obrigada, gente. Obrigada pela atenção, pelas perguntas. E desfaço a mesa. Eu gosto de vir para cá para fazer atividade e brincar com os colegas e ir para a piscina. Você sabe como a transformação social acontece? Às vezes, ela começa de forma simples, mas poderosa. O que a gente fez hoje? Um avião de foguete. Foguete. Quais são os planos que você tem para a sua vida? Ser dentista. Então, se você pudesse pegar um foguete hoje para ser dentista lá no futuro, o que você precisaria fazer? Estudar. Estudar. Aprender brincando é muito legal. Tudo começa com a união de forças. Recebemos investimentos do nosso instituidor, o Banco do Brasil, e de parceiros estratégicos, investidores e doações de pessoas como você. E a Fundação não guarda esse recurso, ela conecta. Por meio de editais e chamadas públicas, selecionamos parceiros em todo o Brasil para fazer a transformação acontecer.
projeto ele molda vidas, ele molda futuros, ele me transformou porque a partir do projeto eu aprendi muitas coisas. 10 girafas na montanha mais alta daquele lugar. É aqui que o investimento vira impacto real. Ele promove a educação, gera trabalho, gera renda, transforma conhecimento em autonomia, preserva o meio ambiente respeitando culturas locais e está ao lado de quem mais precisa, quando tudo muda de repente. É assim que multiplicamos saberes e deixamos legados permanentes por todo o Brasil, com transparência, agilidade e uma rede que não para de crescer. O projeto é muito legal e para aquelas pessoas que querem ser mais acolhidas, não ficar sozinho em casa, que precisa de atenção, pode vir para cá, que vai receber bastante. Vem com a gente! Vem! Vamos juntos? Fundação Banco do Brasil. Transformação que multiplica. Tem o som que vem da rua, tem cinema no sertão, tem criança no ginásio com talento de montão, tem patrocínio, tem governo do Brasil em ação. O governo do Brasil está do lado da cultura, do esporte, do meio ambiente, da ciência, da educação, da inclusão e do povo brasileiro. É assim que o desenvolvimento chega, a oportunidade vira realidade e o nosso país avança. Tem patrocínio, tem governo do Brasil.